Olá, com Cristo fostes sepultados no batismo, com ele também fostes ressuscitados por meio da fé no poder de Deus que ressuscitou a Cristo dentre os mortos. Aleluia. Quem vos fala é o Padre Diogo Cassiano Maciel. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, muitos dos discípulos de Jesus que o escutaram disseram: Esta palavra é dura. Quem consegue escutá-la? Sabendo que seus discípulos estavam murmurando por causa disso mesmo, Jesus perguntou: Isso vos escandaliza? E quando virdes o Filho do Homem subindo para onde estava antes, o Espírito é que dá vida, a carne não adianta nada. As palavras que vos falei são espírito e vida, mas entre vós há alguns que não creem. Jesus sabia desde o início quem eram os que não tinham fé e quem havia de entregá-lo, e acrescentou: É por isso que vos disse: ninguém pode vir a mim a não ser que lhe seja concedido pelo Pai. A partir daquele momento, muitos discípulos voltaram atrás e não andavam mais com ele. Então Jesus disse aos 12: Vós também quereis ir embora? Simão Pedro respondeu: A quem iremos, Senhor? Tu tens palavras de vida eterna. Nós cremos firmemente e reconhecemos que tu és o Santo de Deus. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Neste sábado, a liturgia da palavra traz, na primeira leitura, o testemunho de Pedro que nos ensina a fidelidade a Deus e a perseverança na missão. O Evangelho, por sua vez, mostra a desconfiança dos discípulos diante das propostas desafiadoras de Jesus. A primeira leitura dos Atos dos Apóstolos mostra as comunidades que foram se formando a partir do testemunho dos apóstolos. Eles se unem, partilham o que possuem e vivem na paz. Na dianteira desta convivência harmônica está Pedro, baluarte da missão e do testemunho daquilo que Jesus pregou e viveu. Seu testemunho é tão fiel que ele reproduz as ações do Mestre. Os discípulos curam os doentes e ressuscitam os mortos. Essa é uma maneira que Lucas encontrou de mostrar como Pedro e os demais discípulos eram fiéis a Jesus e à sua missão. Ser fiel a Cristo e testemunhar a ressurreição é ser promotor da vida. Ser promotor da vida é defendê-la, praticar boas ações, socorrer os necessitados, ser solidário, compadecer-se do sofrimento alheio, enfim, lutar pela vida. Pedro é um dos expoentes desta missão, porque comungava com Cristo, alimentou-se do seu corpo e do seu sangue e deu provas de que o Mestre estava presente em suas ações. Foi esta, portanto, a proposta de Jesus, embora muitos não tivessem entendido e por isso criticaram a proposta difícil de ser cumprida. Até seus discípulos estranharam sua proposta, como vemos no Evangelho de hoje. Mas Jesus não desiste de mostrar-lhes que, se quisermos um mundo melhor e uma vida que não se limita a este mundo de mediocridades, é preciso abraçar a sua proposta. Quantos são os que ainda se escandalizam com as propostas de Jesus por parecerem absurdas e descabidas? Propostas como perdoar sem limites, dar a outra face para ser esbofeteada, ao ser roubada a túnica, também o manto, dar também o manto, amar os inimigos, ser o primeiro a servir e o último a receber, sentar-se nos últimos lugares nos banquetes, vestir os nus, socorrer os necessitados, dar sem esperar nada em troca, dar a vida pelos amigos. Essas são propostas que escandalizavam e ainda escandalizam os que não têm fé e os que agem por interesses. Jesus mostra que tudo isso é pouco diante da grandeza do Filho do Homem e da sua volta para junto do Pai, concedendo aos seus o mesmo destino. Tudo neste mundo é relativo e passageiro. Somente o Espírito é que tem valor, porque é o Espírito que dá a vida. Por isso, os ensinamentos de Jesus, suas palavras, são espírito e vida, e por essa razão é superior a tudo o que se possa imaginar neste mundo. Quem se escandaliza com as propostas de Jesus mostra que não as entendeu e que, portanto, terá dificuldade de ir até ele. É preciso que passe por um processo de conversão e que o Pai os capacite para entender as suas propostas. Pedro, apesar das inúmeras resistências enquanto estava com Jesus,
Deu provas depois da sua ressurreição que de fato acreditava, tornando-se assim pedra que alicerçou as bases da igreja, que surgiu do anúncio e do testemunho dado por ele e por seus companheiros. Que o exemplo de Pedro e dos demais apóstolos nos fortaleça em nossa missão de cristãos, para continuarmos a promover uma igreja que seja verdadeiramente representante de Jesus neste mundo, fiel defensora da vida, mesmo que suas posições continuem a ser criticadas. O Evangelho nos apresenta aquela que talvez tenha sido a primeira das grandes crises provocadas pelo Mestre Jesus. De fato, desde que multiplicaram os pães e os peixes, sua pregação vinha se tornando extremamente dura para seus ouvintes, quase inaceitável. Ele havia se revelado maior do que Moisés, que distribuíra o maná no deserto. Assegurara ser o pão vivo que desceu do céu, único capaz de dar vida ao mundo. Afirmara que quem confiasse nele jamais experimentaria fome e sede. E após prometer a ressurreição aos que crescem, dissera que pão verdadeiro era sua carne dada para a vida do mundo. Ante tudo isso, os ouvintes se revoltam. Essa palavra é dura. Quem consegue escutá-la? E Jesus completa: Ninguém pode vir a mim a não ser que lhe seja concedido pelo Pai. O texto relata que a partir daí muitos discípulos voltaram atrás e não queriam mais andar com Jesus. Desse modo, aquele mesmo que queriam fazê-lo rei começa agora a ser rejeitado e desprezado. Entretanto, sendo extraordinariamente livre e não alguém que busca a glória e o sucesso, Jesus prefere ficar só a atrair a missão do Pai. Volta-se então para o grupo dos 12 apóstolos e lhes pergunta: Vós também quereis ir embora? Pedro, iluminado, responde: A quem iremos, Senhor? Só tu tens palavras de vida eterna. Nós cremos firmemente e reconhecemos que tu és o Santo de Deus. Hoje o próprio Senhor volta a fazer ao coração de cada um de nós a mesma pergunta. Vós também não querem me abandonar? Não querem ir embora? Afinal, irmãos, são tantos os caminhos possíveis de caminhar, inúmeras as ideias que se pode acolher neste mundo plural e diversificado. Contudo, um só é o caminho e uma só é a verdade que nos conduzem à vida. Peçamos a graça de responder com a mesma fé de Pedro: E para onde, Senhor, se só tu tens a palavra viva e eterna do Pai? O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Por intercessão de Nossa Senhora Aparecida, de Santa Teresinha do Menino Jesus, Santa Teresa de Calcutá e do Beato Donizete Tavares de Lima, desça sobre você e sua família a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre vós e permaneça para sempre. Amém.